Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim trazer as minhas interpretações e teorias sobre o capítulo 1043 de One Piece. Afinal, eu gosto de fazer isso sempre que surge um capítulo emblemático que motiva teorias, que motiva controvérsias, e eu acho que esse 1043 é o capítulo mais emblemático que já tivemos. É o capítulo que mais está motivando controvérsias, principalmente da parte das pessoas que se dizem insatisfeitas, que estão em pânico com a ideia do Ruffy ser uma espécie de escolhido predestinado. E essas pessoas, eu, apesar de discordar delas, eu entendo o que motiva todo esse descontentamento e esse pânico. Porque elas estão pensando na história do Naruto, que é uma história mal construída, no qual você passa 600 capítulos vendo uma história e no final você descobre que é sobre alienígenas que vieram do céu. É realmente uma porcaria a construção de Naruto no final. E as pessoas estão muito traumatizadas com isso. Mas eu sou obrigado a dizer o seguinte: muitas boas histórias são construídas com base nessa ideia de predestinação. A mitologia grega inteira é construída com base nisso. Você tem, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, o mito, né, de Cuchulainn da Irlanda, que também era um predestinado. Você tem, sei lá, vamos pegar um exemplo mais recente. Você tem o Harry Potter, que era um predestinado. Tem lá a profecia. Você pode pegar Senhor dos Anéis, onde existem inúmeros personagens predestinados a fazer certas coisas, a um destino. E são todas histórias boas. O problema é que a comunidade que consome anime não viu esse tipo de coisa, né? Muito poucos leram essas sagas e acabaram pensando na história do Naruto, que realmente é uma merda. No final, a história se constrói super bem no início, e aí no final, tem uns alienígenas que vieram do céu e é tudo uma droga e o fim da história é um lixo. É péssimo. Eu acho péssimo, pelo menos. E isso realmente traumatizou um pouco essa comunidade que consome animes no Brasil. Mas tem uma coisa interessante. Ao contrário de Naruto, em que absolutamente nenhum sinal é dado ao longo de toda a obra a respeito desses alienígenas e dessas coisas, você tem os sinais em One Piece desde o início. Desde o início você tem a comparação óbvia que vários personagens, como o Crocus, por exemplo, fazem do Roger e do Luffy. Você tem a menção ao Deus do Sol no arco de Skypiea, no mesmo arco em que o Luffy derrota um falso deus usando o poder da fruta dele, que até então a gente pensa que é a fruta da borracha, mas não é, né? Mas adiante no vídeo vamos falar disso. Você tem a coisa do chapéu de palha, tecido do Roger. Você tem a coisa do Joy Boy. Primeiro você descobre que a Gomu Gomu é uma fruta criada para ser engraçada, ok? E ela é realmente engraçada. E aí, algumas centenas de capítulos depois disso, você descobre que uma das personagens mais importantes na história é um tal de Joy Boy, que é o garoto alegre, o garoto engraçado. Tá bom? Os sinais para isso estavam na obra desde o início. Mas tem uma coisa que o Oda fez em sua obra que acabou mascarando esses sinais, fazendo com que toda a evolução do Luffy parecesse natural. É que ao contrário da maioria dos shonens, em que o protagonista vai ganhando de todo mundo com facilidade, aumentando seus níveis de poder com facilidade, One Piece, pelo seu tamanho colossal, né, pela quantidade absurda de capítulos, consegue fazer isso de uma forma bem mais natural. Se você perceber, por exemplo, nos primeiros arcos do mangá, lá no East Blue, o que acontece? O Luffy ele já começa a história mais forte do que os primeiros 5 vilões que ele enfrenta. Ou você não acha que o Luffy, no primeiro capítulo, quando ele enfrenta a Álvida, ele já não tá pronto para enfrentar, por exemplo, o Kuro? Talvez não o Arlong, mas quando ele luta com o Arlong, ele precisa de ajuda. Se não fosse a ajuda de outras pessoas, ele teria perdido. Mesma coisa no arco de Alabasta com o Crocodile. O Luffy é um personagem que ele perde lutas, ele às vezes precisa fugir, ou seja,
não é criada nele aquela aura de personagem imbatível, igual acontece lá no Dragon Ball, por exemplo. Ele perde várias vezes, perde em Impel Down, perde em Marineford, perde pro Kaido umas 18 vezes. E isso vai criando a ideia de que ele evolui naturalmente. Isso é uma coisa boa da história. Mas os traços de predestinação e etc. já estavam desde o início sendo feitos. E é assim que tem que ser feito. Afinal de contas, todo protagonista de uma história fantástica, ele é um predestinado de alguma forma. Afinal, se ele não fosse predestinado a viver e fazer coisas grandiosas, a história não seria sobre ele, seria sobre outro personagem, né? Estariam escrevendo outro personagem. Então, os traços para mostrar que ele era uma espécie de predestinado já estavam lá desde o início da obra. Aquela relação com o sol, a relação com esse negócio do sorriso, da risada, do Luffy ser um sujeito super feliz, até, né? As pessoas dizem que ele é estupidamente feliz, eu discordo, eu acho incrível. Mas esse é o ponto. Os traços para mostrar que ele era predestinado já estavam lá desde o início. Não viu quem não queria. E não tem problema a predestinação. Não pode fazer igual foi feito em Naruto, que de repente literalmente caiu do céu um monte de alienígena, um monte de coisa, e acabou com a graça da obra inteira. Jogou um monte de personagem no lixo, foi uma merda. Mas agora, em relação à fruta, a gente já viu, era pra ser engraçada, a fruta do Joy Boy, legal. Mais um sinal. Outro sinal interessante, esse nome Nika. Antes de chegar em Nika, vamos falar do seguinte. Há poucas semanas, né, em um dos últimos capítulos, uma das capas coloridas mostrava um macaco com a coroa, né, apontando para a resina de uma árvore. Aí depois acontece essa aparição do Joy Boy no capítulo 1043. E se você pegar o número 1043 falado em japonês, fica algo como Jushimi, que você pode traduzir também como fruta da resina, né? Mi de fruta e Jushi de resina. Olha que interessante. Talvez a fruta seja feita com a resina da tal da árvore de onde vieram as frutas. Isso aí já é teoria, não sei. Mas tá tudo pronto. E é engraçado que você vê isso na obra ao longo do tempo, ao longo dos capítulos. Parece que já tá tudo pronto pro final. As pistas parecem que vão sendo jogadas. Eu não sei em qual entrevista do Eiichiro Oda ele fala que as cenas favoritas dele no mangá são uma cena em que aparece uma resina de árvore lá no arquipélago de Sabaody e a cena do Luffy dançando em volta da fogueira na mesma pose do Nika. E ele falou isso numa entrevista, sei lá, 10 anos atrás. Você vê que nada foi chutado, nada foi jogado de graça para dentro da obra. Mas vamos agora à parte que eu acho interessante desse vídeo, que além de explicar sobre recurso narrativo, vamos falar do seguinte. O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, o nome da fruta eu acho que é Nika Nika. Eu acho que o nome da fruta vai ser Nika Nika. Isso não vai mudar o nome dos golpes do Luffy, mas vai mudar o nome desses golpes, ele vai ter golpes novos. Quando tiver usando o despertar da fruta, ele vai usar Nika Nika. Quando tiver no modo normal, vai continuar usando o Gomu Gomu. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser essa a transição suave, uma mudança suave. E como que eu acho que ele vai usar essa fruta? É especulação total. Mas eu acho que ele vai transformar partes do chão do cenário em esferas de resina grandes, douradas, igual é uma resina. E isso vai ficar parecendo um sol. E né, tem toda essa temática do sol, do amanhecer, né? E eu acho que é assim que ele vai lutar com essa resina aí, com essas esferas. Vai fazer uns esferão gigante e ficar batendo nos outros com elas. Vai ser bem legal, vai ser interessante. Só não pode virar, né? Só não pode colocar haki na esfera, que senão aí ele vai, né, trazer o amanhecer do sol negro, aí é outra história, aí não é legal, né? Aí é complicado. Mas, e em relação a um negócio que eu vi falando também sobre
a possessão, que o Luffy vai ser possuído pelo Joy Boy. Eu não acho que seja isso. Eu acho que quando ele desperta a fruta, ele fica com um ritmo das batidas do coração dele iguais às batidas do coração do antigo usuário, né, do Joy Boy. E aí, né, vai fazer esse paralelo igual é feito o paralelo dele com o Roger inúmeras vezes, né? Não é como se eu fosse possuído pelo Roger, mas ele tem o mesmo sorriso, se comporta da mesma forma, carrega a mesma vontade, é mais ou menos isso. Pelo menos é o que eu acho. Bom, pessoal, hoje não vai ter vídeo sobre politicagem, sobre guerra, hoje é vídeo pra falar de One Piece, que é muito mais divertido que essa porcaria toda. Um abraço pra todo mundo, se inscrevam no canal e até a próxima. Cadê o controle, caramba? Funciona?